Boa noite para todo mundo, boa noite para quem está assistindo a gente ao vivo e para quem está assistindo a gente em gravação aqui. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e hoje eu estou aqui com dois convidados especiais que vão falar de constelação familiar para a gente. Mas antes eu gostaria que vocês dois se apresentassem e falassem um pouco do trabalho de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada. Então, eu sou a Thalita. A minha formação de graduação eu sou advogada, porém, iniciei a minha transição de carreira tem um ano, mais ou menos. Tenho atuado com as terapias e a minha especialidade dentro do espaço que eu e o Wellington somos sócios, é a parte de barras de axis e constelação sistêmica. Porém, nós desenvolvemos um método juntos de atendimento, que é o método Harmonize-se, que casa individualmente para cada cliente, junto com as ferramentas que a gente atua, que são outras também, que daí o Wellington fala um pouquinho. Que legal. Então, eu sou o Wellington Finotti, tenho uma jornada grande aí na hipnose, principalmente. Inclusive, os primeiros cursos, né, Roberto? A gente começou junto numa jornada aí, e aí cada um seguiu o seu caminho, mas dentro disso a minha área de especialidade mesmo hoje ainda é a hipnose. Eu quero juntar mais com PNL, já tenho algumas formações e venho trazendo mais, porque eu entendo que tudo isso se complementa muito. E o coaching vem como uma ferramenta de suporte ali, porque dentro da terapia, quando a gente aplica algumas ferramentas, o objetivo que a pessoa quer, outras coisas assim, a gente consegue ter um embasamento melhor. Um roteiro, usando o coaching como um roteiro, fica mais fácil chegar no resultado. Não que o coaching vai entrar como uma abordagem terapêutica, e sim como um suporte, como o Wellington disse, principalmente depois de reestruturação de crenças, de comportamentos, para daí ajuda muito na ponte ao futuro, ou daqui para frente. É isso aí. Eu acho que falar de coaching merece até uma live só para ela, porque na minha opinião a ponte ao futuro é a aplicação do SMART. Se eu crio uma meta bem definida, o SMART já é uma ponte ao futuro bem desenvolvida. Né? Vamos marcar para a gente fazer uma live dessa. Vamos, que tem bastante conteúdo, né? Uhum. Bom, gente, o nosso objetivo aqui hoje é inserir um pouco mais as pessoas no contexto da constelação familiar. Dentro do meio da hipnose, a gente acaba vendo muita divisão com relação às ideias da constelação, a ter utilização do fenômeno, a não ter. Então, hoje, nosso objetivo vai ser aprofundar e introduzir nesses conceitos. Bom, antes de tudo, eu mesmo acho que eu gostaria de falar um pouco, contextualizar para as pessoas a origem da constelação e relacionar com a própria hipnose que a gente tem aqui, né? Então, eu vou falar por alguns minutinhos enquanto isso. Vamos lá. Quando a gente vê a constelação ela surgiu do Bert Hellinger. Bert Hellinger ele era um padre, ele era psicanalista, ele foi para a guerra e ele acabou estudando diversas terapias. Em algum momento, o Bert Hellinger ele estudou com alguns nomes que são tanto quanto interessantes. Então, ele estudou com Virginia Satir, ele estudou Fritz Perls e ele estudou Milton Erickson. Então, se a gente for comparar essa origem da constelação com a origem da PNL, é a mesma, porque a PNL também modelou Milton Erickson, Virginia Satir e Fritz Perls. Né? A diferença que eu vejo é que a constelação foi para um lado muito mais do fenômeno e da estrutura, enquanto a PNL foi mais para a linguagem. Né? E, no fim, tem a mesma origem, mas acaba trabalhando de formas diferentes. E a gente via algumas coisas que eram bem interessantes e que tem em comum. Então, o Milton Erickson ele ia fazer um atendimento, ele estava atendendo uma família, ele dizia assim, mãe, vai lá, sai da sala, levanta da cadeira, vai lá na sala de espera um pouquinho e deixa a gente aqui um pouco. Aí a mãe saía e ele pegava e falava, filho, senta no lugar da sua mãe. Como que é para você sentar no lugar da sua mãe? Como você se sente quando você está no lugar dela? Né? E a Virginia Satir fazia algo muito parecido. A Virginia Satir ela pegava papéis, escrevia o nome dos familiares e botava no chão como âncoras de chão. E ele ia trocando as pessoas de posições e perguntando como é para você estar aí, como você se sente, por aí vai. E o Fritz Perls, que também deu origem à PNL, com a modelagem dele, uma das principais ferramentas que ele utilizava dentro da Gestalt terapia é a técnica da cadeira, que envolvia você colocar uma pessoa, uma ideia, uma questão à sua frente e conversar com isso. Né? E, de fato, existe toda essa relação e a gente acaba percebendo que a própria PNL criou a metaposição, né, que é um conteúdo de Master Practitioner, que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui com a constelação familiar. Bom,
Vamos começar a discutir sobre isso, então. Antes de tudo, existem algo que vocês gostariam de falar sobre a constelação, a hipnose, a origem disso ou não? Então, eu acho que é bem dentro disso que você trouxe, né? Ela se divide muito porque quando o Bert Hellinger ele pegou essa questão da linguagem da psicoterapia que vinha e virou PNL depois, porque foi estruturado, ele foi por um outro caminho onde ele realmente via os fenômenos que aconteciam por trás. Então, quando a gente entra em fenômeno, fica muito difícil explicar isso de uma forma sem ter o conhecimento, porque são uma estrutura muito diferente, né? Todo mundo que passou por uma constelação presencial, principalmente, que representou, não sabe explicar como vem aquele sentimento, aquilo tudo. Então, saindo dessa fenomenologia, eu acho que o Bert Hellinger, o principal trabalho dele foi estruturar uma sequência de que familiar que funciona nas tribos, em qualquer sociedade, e a PNL não tem essa estrutura, ou seja, principalmente no âmbito familiar. O que acontece quando um filho manda nos pais, essas coisas que nós vamos falar daqui a pouco das ordens do amor. Então, essa bagunça numa sociedade, ela repete num padrão nacional, por exemplo, né? Se é uma comunidade e aquilo é levado como padrão, aquela comunidade tende a ter muitos conflitos. Quando é respeitado toda essa estrutura que nós vamos falar das ordens do amor, essa sociedade vive de uma maneira melhor. Então, quando a gente vê isso por modelagem, eu acredito que a principal diferença do Bert foi conseguir sintetizar isso em um processo que já existia, mas colocar num formato. Uhum. Muito bom. E existe um conceito que eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas, né? Quando a gente vai fazer uma constelação, principalmente em grupo, que é o que a gente vê por aí, a gente vê que as pessoas começam a fazer algo que parece uma encenação, um teatro, e alguns acreditam que isso é a própria constelação. Na visão de vocês, o que é o ser constelado? Então, a constelação ela traz como uma abordagem, é como se a gente pudesse colocar as coisas no lugar, colocar em ordem. Então, dentro do que o Wellington trouxe, dentro desses sistemas, desses clãs que o Bert Hellinger estudou, haviam clãs que prosperavam, que tinham uma família próspera, na vida pessoal, nos relacionamentos, e, enfim, na sua saúde física e mental, como haviam clãs que não prosperavam. Então, dentro disso, ele identificou que havia um desequilíbrio nesse sistema. Quando a gente constela, a gente olha, observa todo um sistema, todo esse raio de influência que está na pessoa que constela e o que de fato tem causado problemas e situações, e além disso, o porquê que ela não consegue resolver. Porque quando a gente pega só na parte do comportamento, a gente não desce na profundidade que desce numa constelação, por exemplo, tá? A gente defende que a hipnose, a PNL, ela soma muito com a constelação, mas que quando a gente constela, coloca em ordem, olha por trás daqueles sintomas, qual a mensagem que aquilo passa, qual a desordem que isso traz, a gente consegue restabelecer um equilíbrio. Então, uma consciência é integrada dentro da pessoa. Então, isso muda muito o cenário, né? E dentro disso é importante trazer que para cada pessoa, para cada tipo de estrutura, nós temos um jeito diferente. Então, existem a constelação com bonecos, existe a constelação através do desenho, existe a constelação em grupo, e o que de fato está por trás disso é realmente organizar esse sistema, acolher ele como ele é e a postura que você vai tomar após isso. Porque não adianta o terapeuta, na hora ali, usar uma estrutura de ressignificação em cima da constelação se não é congruente para o cliente. Porque aí ele coloca em ordem artificialmente, mas de verdade não mexeu. E aí vai dar um problema depois. É por isso que a gente, antes de constelar, a gente fala muito sobre postura. Para a gente, a constelação é além de uma abordagem terapêutica, é além de um processo, é uma filosofia de vida, é algo que exige você tomar postura e a responsabilidade de fazer algo com aquilo, e não reforçar a vítima, a culpa, ou enfim, seja lá o que aconteceu, que trouxe a pessoa a esses comportamentos, que é o que a gente vê. E só complementando o que o Wellington disse, não é só que a gente
vê muito, né, o fenomenológico, o que é aquilo? Gente, uma meditação que a gente toma a postura de respeitar as ordens do amor, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o pertencimento, a hierarquia e a troca, uma postura de inclusão numa meditação é uma constelação. Independente se, nossa, mas cadê aquele fenomenológico? Não é essa a essência da coisa, né? É você integrar para sua consciência, integrar dentro do seu coração, do coração do cliente, a postura que ele precisa ter com determinadas situações, sintomas, e o que contribuir para que esse sintoma aconteça, né? Que legal. E qual que é a função desse fenômeno da utilização do campo dentro da constelação familiar? Ele demonstra uma dinâmica que está no oculto, né? Essas dinâmicas familiares, elas estão mantendo uma lealdade ao nosso clã de origem, essa lealdade que nós chamamos de amor invisível. Quando nós constelamos, nós olhamos aquilo que é se mostrado não é nada montado, é tão somente aquilo que está no nosso inconsciente coletivo que a gente traz. Eu gosto de explicar muito nos meus grupos de constelação que a gente não traz conosco só no nosso DNA, por exemplo, a minha cor de pele, a minha cor dos meus olhos, enfim, não é só isso que a gente traz. Nós trazemos conosco essa nossa malinha, essa nossa bagagem que traz as informações do nosso sistema, né? Então, eu gosto de trazer essa metáfora moderna, por exemplo, que nós somos como um grande roteador Wi-Fi, que nós estamos o tempo inteiro trocando essas informações, acessando essas informações, né? Eu acredito que dentro disso é realmente olhar para essa estrutura, que aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Legal. Bom, então já vamos direto para as ordens do amor. O que são as ordens do amor e como que elas funcionam? Então, dentro desse trabalho que a gente abordou um pouco, que o Bert Hellinger fez, ele percebeu que nesses clãs predominavam algumas ordens naturais, que quando elas eram respeitadas, as famílias prosperavam, cada um dentro do seu lugar, naturalmente, tinha força tanto para seguir sua vida, quanto para viver de forma harmônica, e ele constatou que não basta só amar, precisa ter ordem. A ordem precede o amor. Então, com isso, ele constatou essas 3 leis sistêmicas, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Então, dentro disso, né, olhando tudo isso, por que fez tanto sentido? Realmente embasado no estudo que ele fez. Então, ele olhava os lugares que tinham 3 coisas semelhantes, elas prosperavam, as famílias seguiam uma linha. Então, seja uma tribo indígena do Brasil, seja uma tribo indígena da África, seja um lugar que tenha esse equilíbrio, essa hierarquia, né, essas linguagens mesmo do amor respeitadas, a coisa fluía. Quando isso era rompido, ou seja, tinha uma inversão aí, alguém não respeitava alguém, tinha toda essa estrutura danificada de ordens do amor, que ele dá o nome, em algum momento, esse desequilíbrio, essa desarmonia acontecia e as pessoas perdiam a força, ou seja, aquelas comunidades que sofriam muito, que tinha muita estrutura de dificuldade ou de não prosperidade em algum âmbito. Então, isso não é só financeiro. Pode ser amoroso, pode ser de outras estruturas também. Uhum. É válido lembrar também, desculpe interromper vocês, que o Bert Hellinger, ele viajou o mundo e ele passou muito tempo com algumas tribos, ele passou com os Zulus, ele viajou a África, viajou diversos lugares antes de montar isso, né? Então ele teve uma experiência ele dedicou uma parte dessa vida, né? Além de ter estudado com os nomes que eu falei, ele estudou psicodrama, ele estudou a terapia do grito primal, ele estudou diversas linhas terapêuticas diferentes, né, para dar origem ao que ele vai chamar de constelação familiar depois. E o muito interessante da constelação é que ela é uma terapia que ela não parou. Diferente de muitas outras terapias que elas param, a constelação ela continua em evolução. O Bert Hellinger ele tem mais de 90 livros escritos e ele vai se retratando nesses livros de mudanças de postura que ele teve de acordo com seus estudos. Então, como toda constelação é baseada em estudo, no final da vida dele, alguns paradigmas ele mudou. Não são coisas tão grandes, estruturais, mas que ele foi mudando de acordo com a evolução dos seus estudos.
principalmente quando ele começou a atender mais psicoterapeutas. Porque muitos psicoterapeutas participavam dos seminários de constelação para realmente adaptar isso para o seu dia a dia, para trazer isso para os seus clientes. Então, quando ele vê que essa necessidade era de vários terapeutas, ele começou a trabalhar em mais padrões, que daqui a pouco nós vamos falar das linguagens do amor. Mas, das linguagens do amor não, as ordens da ajuda. Mas dentro das linguagens do amor, então, se nós seguirmos essa estrutura, aonde tem que ter equilíbrio em tudo, né? O dar e receber, exceto quando é a estrutura de pai para filho. Então, os pais, eles dão a vida, eles não recebem de volta dos filhos. O que muda isso? Quem aí provavelmente já viu filhos que cuidam dos pais, né? Então, o filho vai lá, manda o pai comer na hora tal, manda a mãe comer na hora tal. E aí começa a dar aquela desarmonia na família, porque o filho tomou o papel de pai. E aí, consequentemente, aqueles pais começam a se comportar como crianças. Ficam birrentos, não tomam remédio na hora que tinha que tomar. Então, começa a ter os comportamentos. Essa inversão de papel, que não só a constelação vê, mas outras psicoterapias, ela traz um problema para o sistema, da onde esse problema ele passa também de geração, ele vai se desencadear, ou seja, ele vai seguir numa geração até que alguém olhe para isso e resolva. Essa é a principal diferença da constelação para as outras psicoterapias. Aquilo que eu tenho de problema que eu não resolver, provavelmente meus filhos vão me mostrar para resolver também. Então, quando a gente olha dessa forma, vira também um motivador para a gente resolver os nossos problemas e não mais empurrar com a barriga. E além disso, a ajuda fica muito mais efetiva, né? A gente já vai direto na questão, não fica indo por tantas camadas e camadas. Por exemplo, nesse caso em que o Wellington trouxe de os filhos mostram algo para os pais, a gente já recebeu vários pais que vieram trazer crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos, que elas têm problemas, que eles não se comportam, que não dormem de noite, enfim. E aí, quando eles vêm até nós, eles levam até um certo balde de água fria, porque a gente fala, ó, vamos fazer o seguinte, traz seu marido aqui pra gente conversar, pra gente bater um papo, porque quando a gente vai compreender e quando os pais tomam consciência, os sintomas se retiram do filho, e aí eles vão e resolvem a vida deles. Então, a gente usa muito essa visão sistêmica nos nossos atendimentos, muito. Que legal, então, que legal. Trazendo... Tem algo que você quer considerar aí? Então, eu acho interessante uma consideração, pelo menos eu tenho uma visão, uma busca sempre por um lado um pouco muito científico. E eu vejo que, por mais que muitas pessoas lutem contra isso, a gente pode fazer paralelos da própria constelação. Então, a constelação familiar, ela busca tratar aquelas questões que são muitas vezes repetitivas, né? Que você vê passando de geração para geração. Eu estou repetindo algo que os meus pais faziam, que os meus avós faziam, e por aí vai. E a gente pode trazer isso para uma questão neurológica mesmo, né? Porque quando a gente é pequeno, a gente aprende pela observação. E o que eu vou aprender? O que os meus pais fazem, eu vou observar o que eles fizeram, o que eles falaram para mim. E isso eu vou agregar dentro de mim como se fosse uma realidade. Então, talvez a gente nem precise falar de inconsciente coletivo ou de campo para a gente perceber que esses uma própria modelagem. A gente vai repetindo padrões porque foi a forma que meus pais aprenderam, que eles me ensinaram. E se eu não me resolver ou não aprender com isso, é a forma que o meu filho vai fazer isso também. E isso é bem legal trazer, porque são estruturas diferentes que te levam ao mesmo caminho. Então, quando a gente traz isso, seja a constelação, a PNL, outras estruturas, elas falam que os comportamentos, eles são realmente baseados principalmente no seu ambiente e as pessoas de autoridade que você tem. Então, quando a gente traz isso para essa estrutura, então a gente pega crenças limitantes, tudo isso que está envolvido aos nossos pais, essa lealdade ela entra também, principalmente quando a gente vê estruturas de pais falando coisas que seriam bons para nós como filhos, mas que nós pegamos aquelas crenças de forma consciente ou inconsciente. Então, por exemplo, quem cresce numa família falando que dinheiro é sujo, e aí você dá o significado que quem tem muito dinheiro ou é ladrão, ou é outras estruturas negativas. Você traz para o negativo, por quê? Porque lá atrás, na sua família, algumas pessoas não conseguiram lidar bem com dinheiro, tiveram crises financeiras, deram esse significado e a gente compra isso. A gente herda isso de uma forma comportamental ou não faz diferença, porque de uma forma ou de outra a gente acaba executando esse programinha
E quando a gente executa, muitas vezes de forma inconsciente, a gente repete isso, mesmo sem querer. Mas Então, sabe como eu me sinto quando eu repito isso? Pertencente. Então, a gente entra dentro da primeira lei sistêmica, que é a do pertencimento. Muitas coisas, muitos comportamentos, muitos paradigmas, muitos pontos de vista nós temos pelo simples fato de, se eu faço isso, eu pertenço à minha família. Então, essa é uma visão que a gente acaba trazendo por não ter consciência, por não ter o conhecimento de que eu posso fazer diferente, sim. Você tem o direito de fazer diferente do seu pai, da sua mãe ou do seu clã para transformar essa linhagem, transformar esses paradigmas em algo muito maior e muito mais que pode dar muitos mais resultados para você. Né? Então, muitas dessas questões, quando a gente pega nas terapias, por exemplo, elas estão envolvendo o simples desejo de pertencer ao meu grupo. Porque essa questão do pertencimento é algo que existe desde os primórdios, né? Que os homens se juntam em clãs, em grupos, para se tornarem mais fortes, para se tornarem mais completos, mais seguros, enfim, o que for. A necessidade de pertencer é grande. E isso, num atendimento, a gente faz, mesmo quando está utilizando a hipnose, quando a pessoa está no estado de transe, por exemplo, a gente faz ela olhar para o sistema dela, acolher, dar um lugar para todos no seu coração e ela compreender que ela pertence, independente das crenças e dos comportamentos que ela quer adotar, diferente dos que os familiares dela tenham. Porque muitas vezes a gente se viu querendo fazer um atendimento só na parte comportamental, por exemplo, e a pessoa não ia para frente, não tinha resultado, ela tinha consciência de que aquilo seria melhor para ela, que as pessoas que ela tinha como mentores, por exemplo, era tipo, eu admiro eles fazem isso, vai dar muito certo, né? E aí trazendo para modelagem, só que parecia que tinha uma força maior que não deixava ela fazer aquilo, e pior, quando ela fazia aquilo, tomava um comportamento diferente dos familiares, ela se sentia culpada. Então é como que eu não vou pertencer à minha família, né? e é importante trazer essa questão da culpa, porque a maioria das pessoas que não se desenvolveram ainda, elas têm grupos que têm padrões de te pegar na culpa, tá? E tirando tudo de lado, mas muitas estruturas religiosas também têm isso, de te pegar na culpa. E o que é isso? Então, eu vou dar um exemplo. Você tem lá um grupo de 5, 6 amigos. E aí, você está solteiro ou você está solteira e, de repente, você começa a namorar. E você começa a não sair mais para aqueles lugares que você saía com aquele grupo porque você está num relacionamento. Ou seja, você deixa de ir para balada, você deixa de ir para os barzinhos, de estar disponível o tempo todo, porque agora você tem que dividir o seu tempo entre uma companheira, um companheiro e os amigos. Alguns vão vir e vão começar a te pegar na culpa no sentido de, nossa, agora tá namorando, não dá mais atenção para mim. Agora não sei o quê. Agora você não sabe mais viver com a gente. Eles vão começar a te cutucar em coisas que fazem você se sentir mal. Como se você não tivesse ali disponível. Ou como se a amizade dependesse de você sair e beber todo final de semana. Só que isso vale para padrões familiares também. Então, às vezes, a pessoa começa a viver a vida dela e a família começa a cobrar coisas, seja a profissão que você vai seguir, seja os sonhos que você vai seguir, e eles pegam na culpa. Mas eu não te criei para você ser isso, você deveria ser assim. Se você faz isso, você não me ama. E aí toda essa estrutura faz você, tá pesado, eu preciso voltar para lá. Então, romper essa barreira do pertencimento na culpa é muito dolorido. Não dá para a gente enfeitar aqui. Porque dói, vai machucar você, vai machucar a pessoa, porque tem uma expectativa de suprir algo para a família ali. E para romper isso e deixar isso claro, dá um certo atrito. E então, trazendo a questão do conflito. O conflito, na visão sistêmica, ele nunca é um problema em si. Na verdade, ele aparece para trazer solução. Então, se nós estamos no meio de um conflito, se o seu cliente está no meio de um conflito, e esse é o melhor momento para achar uma solução. O grande problema é, se o conflito não é olhado, vai aparecer mais coisas para te fazer olhar para esse conflito. Então, a constelação traz muito dentro dessa estrutura. Dentro disso, Roberto, faz sentido essa estrutura da culpa?
Faz todo sentido. Inclusive, eu estou me identificando com parte disso que vocês falaram e com a minha própria história, né? Eu vejo padrões, alguns padrões que ultimamente eu tenho encarado muito na clínica. Vou dar um exemplo que eu passei esses dias. A mãe da cliente era uma mulher que era solteira e na família tinha um padrão de ter mulheres solteiras. E aí essa menina começou a namorar, começou a ter um namorado e depois que ela começou a namorar, ela começou a ter que investir tempo com o namorado. Consequentemente, o tempo que essa pessoa gastava com a mãe, que ficava fazendo compra com ela, que estava o tempo todo paparicando e tudo mais, a mãe foi perdendo essa relação, né? E aí a mãe começou a jogar essa culpa na cliente. Mas como assim? Você vai deixar a mãe sozinha? Você vai sair, vai deixar eu aqui? E o que eu faço a partir disso? Né? E aí surge literalmente essa culpa, e é dolorosa. Mas como que eu vou abandonar o meu próprio clã? Como que eu vou sair da minha própria família para fazer o que eu gosto? Talvez seja algo muito mais profundo, é difícil a gente lidar. E vale a gente lembrar que o nosso cérebro ainda é o mesmo cérebro do cara que estava caçando lá, né? E naquela época, se você não tivesse um clã, se você estivesse sozinho, você era morto. Então, nós temos essa busca inconsciente por pertencer, por fazer parte de um grupo. É bem isso mesmo. E é legal dentro dessa estrutura que você colocou, é que é assim, não que a pessoa tenha que cortar tudo, mas a pessoa só vai estar disponível para um relacionamento quando ela realmente sai do clã de origem, que é essa família, e passa a ter um novo clã, que é a família nova. Então tem uma transição disso, que é o namoro, que é toda essa estrutura. Porém, se acontece isso e a pessoa fica dividida, a pessoa fica se sentindo culpada em relação à família e também fica numa transição de estou no relacionamento, não estou. Ou seja, aquelas pessoas que ficam, eu tenho que estar toda hora com os meus pais, com a minha família, e não é uma coisa saudável. Aí que está a diferença. O saudável é aquilo que é gostoso, ou seja, leve, né? Não tem obrigação nenhuma. Domingo, vamos almoçar na casa dos familiares? Vamos, legal. Agora, se é aquela coisa, nossa, você não vai vir almoçar com a mãe, porque a mãe não vê você a tempo, e fica pegando na culpa, isso vai trazer uma complicação para o relacionamento, tanto da relação com o clã de origem, quanto também para a relação atual. E em muitos casos isso pode se romper, ou seja, a pessoa não está 100% em nenhum lugar e por estar morna no meio do caminho, os dois lados sentem essa pressão e em algum momento ele volta para o clã de origem, por quê? É onde ele esteve mais tempo seguro, né? Estar próximo dos pais, próximo da família de origem, faz com que a pessoa retroceda para ficar seguro, uma zona de conforto, que às vezes não é tão confortável assim, mas tem os ganhos secundários atrelados. E para inflamar isso tudo, geralmente isso tudo vem junto com uma hierarquia invertida, ou quando é uma hierarquia invertida, não tem para onde fugir. Eu ia dar um exemplo, mas é uma hierarquia invertida. Geralmente, quando os pais esperam isso dos filhos, não tem como o filho, pode ser alguma, suprir essa expectativa dos pais. Isso está atrelado aos pais dos nossos pais. Então, tanto que isso é uma fala sistêmica que a gente usa tanto quando estamos constelando com bonecos no campo, ou numa meditação, ou enfim, quando o cliente está em transe, por exemplo, que nós trazemos que aquilo que você espera de mim, eu não posso te dar. Mas os seus pais têm o que você deseja, o que você espera, ou os recursos, as habilidades, enfim, que você espera que eu supra para você, não está comigo. Essas moedas, esse tesouro não está comigo. Isso está acima de você. Então, é isso que traz a hierarquia. E muitas vezes os nossos pais, e sem julgamento nenhum, que isso é uma postura sistêmica, não trazer o julgamento do bom ou do mal, e sim olhar tudo no macro, como um sistema. Eles não souberam fazer diferente porque essa foi a criação que eles tiveram, os pais deles não souberam fazer diferente, mas a questão é deixar educar o cliente ou fazer o cliente ter o insight de que ele é saudável, deixar com os pais o que é dos pais e trazer com ele apenas o que é dele. Porque quando ele se coloca na posição de suprir algo dos pais ou se sente responsável pelo destino dos pais, ele está no lugar maior que os pais, na hierarquia maior que os pais. Então eles estão invertendo, porque eles vieram depois, eles são menores na hierarquia. E como Wellington disse no início,
a gente não tem nada que passar para trás, a gente não tem como responder à altura do maior presente que a gente recebeu dos nossos pais, que é a vida. Então, o que a gente faz, o que a gente passa para os nossos clientes você pode, com louvor, passar isso para frente. Então, para os seus filhos, enfim, para quem estiver na sua descendência, porque para trás eles são grandes, eles dão conta, eles se entendem, né? E quando a gente traz isso, é legal a gente ver, por exemplo, na PNL, quando nós vemos algumas terapias, linhas terapêuticas mesmo, principalmente casos de gagueira, essas coisas de traumas que estão atrelados. Tem um vídeo até do Anthony Robbins, que ele faz um processo de gagueira com o rapaz e vai entender que aquilo começou no momento de briga dos pais. Então, o que acontece? Quando o filho ele se sente responsável por um problema dos pais, ele sai do lugar dele de filho, vai tentar resolver aquilo, e aí gera mais traumas, mais conflitos. Independente se aqui é a visão sistêmica, se é a PNL, se é tudo, quando o filho quer resolver um problema que não é dele, a gente vai falar das ordens da ajuda, isso vai ter uma consequência. E essa consequência normalmente é a vida dele em algum âmbito não prosperar. Então, como a gente falou, prosperar não é só dinheiro, é relacionamentos que não dão certo, empregos que não dão certo, um sentimento de vazio constante, porque não está no lugar dele, ou seja, não está disponível para a vida dele, sente que é responsável pelos pais, por irmãos e assim por diante. Muito bom, muito bom. Além disso, né? Quando eu me volto para trás, quando eu me volto para uma hierarquia que está acima ou para algo que está ali nos meus antepassados, ou enfim, a minha energia não está ali, eu não estou disponível na minha presença, na onde eu deveria estar focado, estou lá atrás. Então, o estar disponível vem muito disso. Não, pera, eu não estou preocupada com as coisas que estão acontecendo aqui, eu estou olhando ali. Então, naturalmente, o meu foco não está 100% na presença, né? Então, às vezes, as coisas até estão disponíveis, recursos, habilidades, oportunidades, mas eu não estou atenta, eu não estou presente para tomar isso para mim, porque eu estou ali, ou na expectativa de suprir, ou na expectativa de receber mais, né? Então, a gente se depara muito com isso nos atendimentos. É engraçado que quando a gente está trabalhando com terapia, a gente vê que sempre vai cair pai e mãe no contexto terapêutico, né? E... a gente estava falando disso hoje. Não tem como fugir. Eu tava tipo assim, eu falei, Wellington, você percebeu que se chegar um cliente, tipo assim, a linha não entrou dentro da agulha, posso constelar isso? Ele usou uma coisa bem assim, fora de contexto. Aí se a gente fosse constelar, é o pai e a mãe. Minha parede tá acontecendo alguma coisa, posso constelar isso? É o pai e a mãe. A gente tava tipo, desse jeito, tudo volta pra isso. E dentro disso é legal que a constelação atrás que nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, o que isso quer dizer? Que se nós somos metade dos dois, se a gente nega uma parte disso, automaticamente a gente tende a negar uma parte nossa. E quando isso acontece, é aí que vem os problemas. Então, a psicanálise, por exemplo, ela traz algumas estruturas de negação também, que faz com que isso aconteça. Se você pegar na psicologia analítica do Jung, ele vai falar sobre as sombras. Então, quando nós negamos essas coisas, nós criamos uma sombra. E aí, automaticamente, a gente encontra alguém que tem a mesma sombra para mostrar para a gente. É isso que a constelação traz. Que os relacionamentos todos, amorosos, de trabalho, tudo isso traz a dinâmica. Por quê? Porque faz você olhar para aquele problema que você não quer ver. Faz você se lidar com essas sombras. Muitas vezes, o cliente vem reforçando um papel de vítima, por exemplo, quando não é isso. Uma coisa que a gente ressignifica muito nossa, mas olha, olha o que aconteceu, olha esse Covid, olha essa crise, calma, gente, isso não está contra ninguém, e a ideia não é fazer você ficar mal, muito pelo contrário, a vida ela sempre nos impulsiona para frente, né, para a gente evoluir, para a gente ir nos descobrindo, nos lapidando e seguindo o movimento da vida, a vida está sempre para frente, né, e às vezes a gente está empacado em algumas coisas, e aí conectamos pessoas para nos mostrar algo, seja no relacionamento amoroso, seja entre amizades, sócios, e aí quando a gente olha para isso, o sintoma, ele talvez se retira, talvez aquilo não tenha mais força que você dava para ele, né? Então tem isso também. Eu acho muito bonito essa visão da constelação, da hierarquia,
Porque, de fato, a gente tende a querer culpar os nossos pais. Ai, mas meu pai não fez aquilo, meu pai não foi capaz de me dar aquilo outro. E a constelação, ela faz com que a gente olhe isso de uma forma mais humana, no sentido que nosso pai e nossa mãe, eles também erram. E quem sou eu para estar cobrando do meu pai algo que ele não tinha para me dar, né? Isso envolve literalmente aceitar tudo como é, de certa forma. E isso traz o nosso poder do que eu posso mudar a partir de agora, né? A constelação tem uma frase que eu acho muito legal, que a gente pode até trazer para outras terapias, né? Eles falam assim que a gente vai se iluminar, a gente vai estar resolvido os nossos problemas no momento que eu puder olhar minha mãe e o meu pai sem querer mudar eles em nada. E, na verdade, isso a gente leva para o mundo à nossa volta, porque a minha relação com a minha mãe e com o meu pai vai bater na forma que eu reajo ao meu chefe, a forma que eu reajo no meu relacionamento, com os meus amigos. Então, uma coisa acaba, sim, se relacionando com todas as outras, né? É uma postura mais madura, porque quando a gente volta nessa questão de, ai, eu queria que eles fossem diferentes. Provavelmente essa cliente que veio até você, que você estava falando que ela arrumou um relacionamento e ela ia com a mãe no shopping, ela tinha a expectativa que a mãe dela iria entender, ver se faz sentido, que ela tá nessa fase, que é um direito dela, que as minhas amigas fazem isso, todo mundo passa por essa fase. Quando existe isso, existe uma expectativa da criança de que, mas o meu papai e minha mamãe não foi. É como se eles falassem, você tem que entender isso, né? E não, gente, não, ninguém é obrigado a nada. E quando a gente diz em hierarquia, é principalmente respeitar as escolhas e o destino dos nossos pais e dizer um sim para isso. Só que quando a gente não traz, não integra isso pra gente, é meio como se a gente terceirizasse a responsabilidade, sabe? Ah, não, mas é porque minha mãe não entende. Tá, mas espera aí, voltamos de novo. O que você vai fazer com isso? Né? Por que essa aprovação? Aí voltamos, é pertencimento? Não, você pertence, independente que você tenha feito, que você faça diferente, ou você não supra a expectativa. Alguém quis aparecer. Que belezinha. Mas, dentro disso tudo, é legal a gente trazer essa postura, né, dos pais, tudo isso que exige uma postura dos dois lados. Então, não é só eu chegar e falar, mas a minha mãe e o meu pai não me deu as coisas e tal. E aí, o que o Bert Hellinger é muito incisivo. Isso vai contra, principalmente, a estrutura religiosa que eu cresci e várias outras coisas, que é o quê? Pai e mãe é quem deu a vida. Ponto. Sem aquele pai, sem aquela mãe, você não estava vivo. Não existe outro meio. E tudo o que eles poderiam fazer é isso, e acabou. Ou seja, o mundo pode criar você, você pode viver sem pai, sem mãe, mas você não tem a vida sem eles. Isso, pra gente... Momentos polêmicos, não sei se você queria entrar nisso, mas já foi. Mas isso foi uma quebra de paradigma, né? Porque você acreditava numa estrutura que não, pai e mãe é quem cria, quem dá amor, quem dá carinho e tal. E às vezes o amor e o carinho é realmente essa estrutura do que é uma estrutura saudável. Os pais criarem os filhos até uma certa idade, na dependência, de uma certa idade até outra, numa codependência, onde o filho já começa a ter algumas autonomias e começa a fazer algumas coisas, e em um determinado momento o filho rompe com essa família e vai ter a vida dele, né? Mas, principalmente aqui no Brasil, nós vemos uma estrutura um pouco diferente, onde os pais querem ter o controle dos filhos na maior parte do tempo, né? Eles querem direcionar para onde o filho vai, como vai fazer. E essa ruptura, normalmente, ela é muito dolorosa para os dois lados, porque não é sociável, ou seja, na sociedade, isso não é bem visto, de que o filho vai seguir, vai embora e vai tocar a vida dele. Então, por isso que a gente traz essa questão cultural também. Então, a constelação, segundo Bert Hellinger, ela quebra muito isso. Ela vai contra onde? Vai chegar um momento onde a pessoa tem que deixar o seu clã para ter o seu novo clã. E com isso tem a prosperidade no relacionamento, na vida profissional, na vida pessoal e assim por diante. E a vida segue sempre para frente, né? Daí eu vou ter meus descendentes, enfim, a vida vai seguir, a vida vai continuar. Porque se eu continuar lá com a minha família de origem, eu vou continuar servindo, ou seja, eu estou olhando para trás. Então, quando eu estou olhando para trás, eu não estou olhando para o meu futuro. E automaticamente eu fico naquilo. Horas eu olho para o meu futuro, vou um pouquinho, aí, mas eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que fazer isso com os meus pais, eu tenho que resolver o problema dos meus pais, e nisso a minha vida está andando. Então, tem pessoas que levam a vida inteira. Eu, por exemplo, fui até os meus 26 anos de idade nessa dinâmica. Fica perto da família, sai de perto da família. Fica perto da família, sai de perto da família.
E nisso a minha vida não prosperava, as coisas que eu fazia eu não prosperava, até o momento que teve a ruptura. Eu deixei o meu clã de origem e passei para o meu clã novo, que aí sim começou uma empresa, aí as coisas fluíram, meu relacionamento mudou, eu deixei de ser vítima do universo, porque antes tudo era contra mim. Então várias coisas evoluíram, né? Mas isso exigiu uma maturidade, uma quebra de padrões antigos. E muitas pessoas não concordam com esses padrões antigos. Então, aquele ciclo que eu pertencia, hoje diminuiu bastante e aumentou no ciclo de mesmo estilo de vida que eu tenho. Então, hoje eu estou conectado com pessoas que buscam esse equilíbrio e não mais aquela dependência que antes eu estava. Tinha muitas pessoas que eu só dava e não recebia de volta. E agora não, eu busco sempre o equilíbrio, que foi principalmente o que a constelação trouxe para mim. Vale lembrar que até vocês já falaram sobre, mas acho legal pontuar de novo. Quando a gente nasce, o nosso neocórtex, nossa parte mais lógica e racional não está bem desenvolvida, a gente está absorvendo as informações. A gente vai crescendo, o nosso cérebro vai amadurecendo, vai chegar algum momento na nossa juventude ali, que vai começar o nosso processo de individuação, que é quando a gente vai entrando numa certa maturidade. E aí que é quando surge aquele jovem que a gente vai chamar de jovem rebelde, né? Só que o jovem rebelde, Exatamente. a gente interpreta muito errado. Na verdade, o rebelde não é rebelde contra os pais. Ele está sendo rebelde contra o que é ele mesmo, que os pais tornaram ele. E a individuação... É uma fase de desconstrução, né? Exatamente. Eu começo a brigar com as minhas partes e não aceitar os meus próprios aspectos, né? Aí as minhas sombras vão surgir mesmo. E isso é muito legal, porque quando a gente traz isso, essa rebeldia, que ela é muito mal vista, né? Ah, é a época da aborrecência, é isso, é aquilo. É uma falta de respeito também com aquela pessoa que está no lugar. Porque muitas pessoas tomam as dores dos pais, né? O que é isso? Ah, o meu filho agora ele não para em casa, o meu filho agora só faz não sei o quê, o meu filho não está mais nos almoços de domingo, fica só trancado no quarto. E é um momento onde essa pessoa ela está deixando de ser os pais e está se tornando ela está se encontrando. E aí se tem essa retaliação, ou seja, essa cobrança de não, você tem que ser desse jeito, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, isso vai transformando em alguns aspectos ou mais rebelde, porque a pessoa se sente invadida, ela fica com raiva e aí vira aquele rebelde explosivo. Para pôr limites, né? Para mostrar vem a intenção que positiva. Ninguém manda, né? E aí, ou senão a pessoa fica introspectiva, ela se molda como pequena, ela entra dentro de uma caixa. E aí, por não conseguir se defender perante aos maiores, que são seus pais, ela deixa a vida dela no caminho dos pais. E aí a gente vê pessoas com 30, 40, 50 anos morando com os pais, solteiros e frustrados, porque tem pessoas que gostam, tá tudo certo. Mas quando a pessoa está frustrada é porque tem alguma hierarquia, alguma estrutura aí que está invertida, né? Segundo as estruturas da constelação. Que a pessoa ela quer sair daquele clã, quer viver a vida dela, mas em lealdade, aquele sentimento invisível, ela fica servindo ali e não olha para a vida dela. Muito bom, muito bom. Então, até agora a gente viu a questão do pertencimento e da hierarquia. E tem ainda mais uma ordem do amor. Que ordem do amor que é essa e como que ela funciona? Então, a gente tem a lei do equilíbrio, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. É até legal falar que a gente traz muito isso entre os relacionamentos da mesma hierarquia, que estão ali na mesma linearidade. Precisa ter troca, tanto quanto com o crédito, como também com o débito. Então, se eu quero manter uma amizade, se eu quero manter um relacionamento saudável, precisa ter esse equilíbrio. Se ele faz algo por mim, eu faço algo para ele. Uma questão, um leque que a gente sempre abre aqui é tomar muito cuidado quando o cliente traz, por exemplo, de que a gente sempre analisa, mas parece que só eu que faço, só eu que faço, só eu que faço. Às vezes é. Tá? Às vezes a hierarquia está invertida e quando a gente vai ver, o cliente está de mãe do companheiro, ou enfim. Mas uma coisa que a gente sempre abre um parênteses aqui é olhar. A troca, ela não necessariamente vai ser na mesma linguagem do amor que do meu amigo, do meu colega, do meu parceiro. Então, o que é isso? Eu e o Wellington, nós estamos na mesma hierarquia, nós somos iguais na hierarquia. Para mim, eu faço algo
na minha linguagem nossa, eu trabalhei o dia inteiro e eu vou tirar um tempo só para ficar com o Wellington, sem ficar no celular. E quando eu faço isso, na minha concepção, eu estou demonstrando que eu gosto dele, que eu amo ele, essa é a minha forma de demonstrar. Quando para o Wellington, vamos supor, eu fazer algo, não é a melhor forma de amar. Se ele recebesse um presente, um mimo, alguma coisa, ele se sentiria amado. Então a gente sempre toma muito cuidado, e aí acredito que a maioria vai conhecer, mas aí a gente recomenda o livro das 5 linguagens do amor, que dentro de um equilíbrio a gente sempre olha, porque muitas vezes a minha forma de demonstrar o amor não vai ser do meu parceiro, que ele gosta de demonstrar, que ele gosta de se sentir amado. E aí o que nós fazemos? Utilizamos a PNL e a comunicação para a gente aproximar esses mapas. Olha, o que você gosta? Né? Qual que é a melhor forma? Como que você se sente amado? Então, a gente usa essa comunicação aí de várias formas para criar esse rapport, essa empatia e aproximar os mapas para que a troca seja de uma forma saudável. E tem uma frase que nós usamos aqui que é bem interessante, que relacionamento não é ação beneficente. Independente de qual relacionamento for na linearidade, ou seja, pessoas iguais. Principalmente entre cliente e terapeuta, não é ação beneficente. Por que nós trazemos isso? Porque se não tiver troca, a pessoa não vai conseguir ter esse equilíbrio. Então, muitas vezes nós exigimos alguma troca até quando é uma ação beneficente. Então, se for uma ação beneficente, a gente vai fazer algo, ou vai doar uma cesta básica, ou a pessoa vai prestar algum serviço, ou que seja, a pessoa vai ter que ir lá na nossa página, curtir, fazer alguma coisa para ganhar isso. Então, tem uma troca nisso, né? Mesmo que seja uma troca simbólica, a gente falou, de linguagens diferentes. Mas essa questão de troca, de equilíbrio, ela vem muito em, principalmente, rupturas de relações. Ou seja, a pessoa está num relacionamento amoroso, ela doa, 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 e o outro só recebe. O que acontece com isso? A pessoa chega um momento que ela se sente não valorizada, né? A pessoa está dando demais. E a outra pessoa tem hora que ela pode se sentir culpada por não conseguir lidar com aquilo. Tipo, nossa, a pessoa faz tanto por mim, eu não consigo retribuir. Então, isso faz ter uma ruptura. Por isso que o equilíbrio ele é a base de qualquer relacionamento, exceto em caso de pai para filho, porque o pai e mãe só doam, eles não recebem. Então, quando os pais estão esperando receber dos filhos, ou os filhos estão querendo dar tudo para os pais, aí tem essa inversão de papéis que a gente falou da hierarquia. Não só os pais, né? Os que estão acima de nós na hierarquia, nossos avós, enfim. Eu vejo, eu até complementando o que você disse, imagina uma pessoa que tem aquele viés da pessoa que cuida, que ajuda de todo mundo, aquele amigo que está sempre ali cuidando dos amigos que estão mal, está lidando com tudo isso. Se um dia essa pessoa ela sai dessa postura de ajudante, quem recebia isso vai perceber essa mudança no sistema e vai reagir com essa pessoa também. Só que essa pessoa que está dando, por dentro dela, ela não está recebendo, porque ela está dando muito. Né? Então, existe uma descompensação nessa relação. Isso é importante trazer, que tudo tem uma troca. Né? Então, não adianta a gente falar que né, não tem troca. Não. O que acontece nisso? Então, eu vou dar um exemplo que você usou. Quem me conheceu em Curitiba anos atrás, eu sempre fui o cara queridão. Né? Então, me ligavam de madrugada, vou atender, vou fazer, vou ajudar. Não tem como pagar, paga depois, outro dia faz não sei o quê. Tudo muito disponível. Né? O que acontecia? Quando eu precisava, não tinha essas pessoas disponíveis. Em um momento, eu tomei a postura diferente. Eu falei, olha, a partir de agora, eu não sou mais bonzinho. Né? Isso nem como terapeuta, nem como pessoa. A partir de agora, eu sou justo. Então, o que é isso? Olha, eu vou cuidar de mim. Quem quiser estar junto, tá junto, mas vai ter que saber respeitar os meus limites, os meus horários. Tudo isso eu vou ajudar, sim. Eu sempre fui um ajudante, mas tem um equilíbrio nisso. Quando eu tomei essa postura, 80% das pessoas que me rodeavam viraram a cara. Inclusive, tem uma situação que eu conto para os clientes, que é um amigo chamou para pintar a casa. Eu falei, olha, a gente pode fazer e tal. Vamos lá. O que tem que fazer? É 3 quartos, sala, cozinha, o muro, a parte externa da casa, lavar o telhado e um final de semana inteiro. Eu falei, a gente faz, só que na semana que vem você me ajuda a pintar o meu quarto.
Ele falou, não, cara, aí você está querendo trocar as coisas. Eu não quero trocar, eu quero que venha me ajudar. Então, na verdade, ele não queria ajuda, ele queria que fizesse por ele. Os Uhum. amigos que foram nesse lugar falaram que ele ficou só assando carne e tomando cerveja e os outros amigos fizeram o trabalho. Ou seja, basicamente, ele queria um serviçal. Então, eu Uhum. comecei a perceber que, em alguns momentos, consciente ou inconsciente, as pessoas que eu estava rodeado só me mantinham como amigo porque eu dava demais ou estava disponível. E aí eu comecei a moldar. Então, hoje eu tenho amigos, como hoje é com o Roberto, uma amizade que, de vez em quando, a gente troca ideia e tá tudo certo. Se a gente sumir, a gente não leva pro pessoal, ah, É meu leve, Deus, né? Não é na cobrança. não é tipo, meu Deus, agora o Roberto não quer mais falar comigo, ou o Roberto esqueceu de me responder, meu Deus, não. É normal, porque está cada um vivendo uma dinâmica. Eu mudei, eu saí de Curitiba, eu estou em Maringá. Nós dois estamos começando negócios diferentes que demandam muita energia. Então a gente entende tudo isso. Mas a gente sabe, quando a gente se encontra, a gente se vê, a gente tem uma relação de equilíbrio. Uma hora um ajuda de lá, outra ajuda daqui, está tudo certo. Uhum. Isso que é a base de uma troca, a base de um relacionamento. Mas muitas vezes, quando você faz essa transição, o seu meio vai te dar porrada. Ele vai agir contra você e vão vir coisas. Nossa, começou a ganhar Julgamento, dinheiro, né? começou a não sei o que, ficou chato. Ah, agora ele mudou ou arrumou um relacionamento, ele não liga mais para as pessoas. Quando, na verdade, às vezes é uma escolha real da pessoa olhar mais para ela. Né? E isso vem na rebeldia lá do adolescente também, que o adolescente começa a não olhar mais tanto para o que os pais querem e olhar para a vida dele. E ele começa a tomar as decisões por ele. E isso é visto como um ato de rebeldia. Então é bem importante frisar isso, que quando a pessoa começa a tomar postura, ela sai do papel de bonzinho ou de ruim e ela começa a assumir uma postura madura, que ela enfrenta os julgamentos de uma forma natural. Ainda nessa questão da troca, né, da relação, às vezes uma pessoa está nessa postura de doadora demais, de cuidadora, o que for, às vezes a gente se doa tanto, se coloca tanto nessa relação que eu paro de olhar para mim mesmo. Como que minha vida vai prosperar sendo que eu não consigo olhar para mim e estou preocupado com o outro? Né? E isso acaba gerando problemas mesmo. Bom, Você não está no seu lugar, né? bem isso mesmo. Bom, aqui a gente já falou um pouco das 3 ordens do amor e eu queria discutir um pouco da aplicação disso num contexto terapêutico. Como que vocês veem a aplicação disso para o hipnoterapeuta? Então, dentro disso, é bem importante puxar que o que acontece nessa estrutura? Quando o terapeuta ele vem como no papel de ajudante, principalmente, isso vai ter um impacto. O que acontece muitas vezes? Tem alguma inversão aqui que muitos terapeutas eles querem ajudar as pessoas. Né? Por exemplo, dentro dessa visão da troca, a gente já pode entrar nas ordens da ajuda entre cliente e terapeuta. Isso. Essa questão que o Wellington trouxe de me ajuda, eu não sei, eu não posso pagar, mas qualquer hora eu pago. Quantos que você já recebeu disso, né? Uhum. É como se o cliente exigisse um comportamento, exigisse como uma criança algo do terapeuta, né? Não, você precisa me ajudar, você não sabe o que me aconteceu. Não, tá, mas como é que é? Com quanto que é? Não, depois eu acerto. Você precisa me ajudar. Quando o terapeuta entra nessa dinâmica, de forma desordenada, com essa ajuda desordenada, além dele poupar o cliente além dele deixar, ele não deixa o cliente ter o aprendizado que ele precisa ter dentro disso também, para um crescimento, para ele tomar força e responsabilidade da vida dele, o terapeuta se coloca como paz do cliente, isso é muito perigoso. Então, ele assume uma postura arrogante perante a vida, por exemplo, porque ele se coloca maior que o cliente, quando eles estão numa situação de troca, na mesma hierarquia, na mesma linearidade. Então, a gente toma muito cuidado com essa questão para a gente não se tornar terapeutas pais de cliente, porque isso vira uma relação de codependência, isso não é saudável, está fadado ao fracasso. Então, precisa ter troca. Né? Então, dentro disso, a gente já entra, que é o que a gente separou da ordem da ajuda numa aplicação terapêutica, que é algo efetivo. De qual forma, além disso, que eu não me comporto
como pai ou mãe do meu cliente. Quando não há não se supre uma expectativa, não se supre uma carência entre as duas partes, quando eu não fico olhando para uma escassez, por exemplo, não, mas eu vou atender ele a qualquer hora, eu vou acudir ele, eu vou, porque senão eu não vou ter agenda, como é que eu vou dispensar esse cliente se a minha agenda está vazia? Então, são paradigmas que criam essa codependência, essa inversão da ajuda, e isso está fadado ao fracasso, né? E então, dentro da psicoterapia, usando isso, o que nós vamos fazer, por exemplo, na hipnoterapia? Né? No transe, a pessoa foi lá, tem um trauma relacionado ao pai. O meu pai não me amava, o meu pai me dava só bronca, o meu pai isso e aquilo. Então, nós vamos poder fazer o que nós chamamos dentro da constelação de movimento sistêmico. Né? O que é isso? A pessoa vai olhar para o pai, vai olhar para a mãe e vai acolher eles do jeito que eles são. Então, você vai tirar essa responsabilidade de que as coisas não deu certo, fazendo uma intervenção baseada em frases sistêmicas e outras estruturas da constelação para ressignificar isso. E a partir dali, a pessoa trazer essa estrutura de que ela é responsável daqui para frente. Que lá atrás, quando ela era criança, ela não sabia lidar com aquilo, então era mais fácil ela olhar e falar: meu pai não me deu e tá tudo certo. Mas agora que ela tem uma maturidade para lidar com aquilo, ela reconhece que o pai e a mãe não podiam fazer aquilo, que o pai e a mãe é humano, não é o super-herói que como criança ela via. E aí ela deixa tudo aquilo, volta para o seu lugar de filho e olha para frente, não olha mais para trás. Porque às vezes o filho está lá naquela negação: meu pai poderia ter me dado mais coisa, poderia ter me dado mais amor, poderia ter me dado mais presentes, meu pai poderia ter mais oportunidade, ser bem sucedido, meu pai não fez nada, porque meu pai não fez nada, agora eu também não faço. E aí a ideia da constelação, desse movimento dentro da psicoterapia, é fazer, encaixar essas três ordens do amor. Né? Então, colocar a pessoa no lugar dela, ela entender qual é a hierarquia dentro dessa estrutura, que ela não deve mais nada para os pais, né? E que ela pode seguir a vida dela. Uma coisa muito legal também, desculpa que eu lembrei, é que existe algumas coisas que, como se gritasse assim nos nossos ouvidos, é uma questão de, eu preciso perdoar os meus pais, você precisa pedir perdão. Isso é uma postura que enfraquece. Então, dentro de um movimento sistêmico, por exemplo, a gente traz essa postura que o Roberto trouxe, a questão dessa maturidade de dizer um sim para tudo que foi, de não ter expectativa de mudança, de ter sido diferente, e sim tomar tudo isso como uma fonte de força. Então, a gente faz no transe, por exemplo, esse movimento sistêmico, de visualizar os pais na frente e os nossos antepassados, e independente do destino, independente do quão difícil tenha sido, uma das questões que a constelação traz é que, graças a tudo isso, a vida prevaleceu, você está aqui. Então, tudo foi certo como foi. Então, a gente consegue trazer essa postura para o cliente, para que ele abra no fundo da sua alma, no seu coração, e acolha tudo isso com amor. Essa é uma postura que traz força, né? E a constelação também traz que quando você pede perdão para alguém, você não reconhece o que aconteceu. Né? Então, é isso que é bem legal. Que tem muitos filhos que vão: perdão, pai, porque eu não fiz a faculdade que você queria, porque eu não casei do jeito que você queria, porque eu não tive a vida. E quando ele faz isso, ele está ainda tentando atender uma expectativa dos pais. Ou seja, tem uma expectativa ali referente àquilo e a pessoa não consegue seguir. Seja num relacionamento, seja qualquer coisa, porque ela está olhando ainda para a família de origem. Então, isso é bem importante, que na constelação não tem essa história de pai, mãe, me perdoa. É simplesmente aceita como foi e qual a postura que a pessoa vai tomar perante a isso. Então, quando a gente aplica dentro da psicoterapia, é bem importante ver: a pessoa está disposta a ter essa postura? Porque a pessoa viu que lá o pai faleceu, por exemplo, e aí vem todo mundo e fala: agora você é o hominho da família. Né? Aí ele vai e assume o papel: agora eu sou o provedor, eu preciso tal, e ele vira companheiro da mãe. Então ele começa a fazer tudo como se fosse o pai da família. Ele quer mandar nos irmãos, ele quer fazer tudo. Quando isso acontece, essa estrutura de inversão faz com que ele não consiga encontrar um relacionamento para a vida dele, porque ele está no lugar do pai. E isso dá uma série de problemas familiares. Então, essa desinversão também tem o frustrar a mãe, frustrar os familiares, porque os tios, avós, vem todo mundo em volta e fala: você é a pessoa agora que tem que cuidar
da sua mãe, das suas irmãs, você é o hominho da casa. E aí você tem que também estar disposto a lidar com as consequências de tomar as posturas da vida. Porque vai ter pessoas que vão discordar disso. Assim como eu falei daquela relação de amigos que eu tinha antes, que quando eu tomei uma postura diferente, eles discordaram e não fui eu que me afastei, foi eles. Porque eu tomei uma postura diferente, já não fazia mais sentido para eles ter essa relação de troca. Só que é importante trazer que quando eu estava naquele papel, eu tinha uma troca que era o carinho, pertencer a um grupo, eu estava num clã, então eu tinha um ganho, só que não era o ganho da forma como eu gostaria, porque eu me sentia mal com isso me doía. Isso também acontece quando tem essas inversões dentro da família. Então, quando a gente ajuda o cliente a enxergar isso, a gente pergunta, e aí, ó, você viu que é isso aqui, o que você quer fazer? Você está disposto? E aí, numa ponte ao futuro, a pessoa vai ter que imaginar esse cenário de, olha, eu vou frustrar os meus pais, eu vou frustrar meus amigos e eu vou conseguir lidar com isso? Ah, não vou porque tem uma insegurança. Então, a gente vai tratar essa insegurança, ressignificar isso para que a pessoa consiga lidar com as consequências também. Então, não é simplesmente faça um movimento, acolho todo mundo e agora o céu está lindo e vamos viver feliz. Não, exige essa postura e a permanência na postura. Porque se eu fico uma semana lá como rebelde, e aí eu volto porque eu era antes, todo mundo vai olhar e falar, lá, deu uma rebeldia, ficou louco uma semana, agora voltou a ser quem ele era. Beleza, tudo certo. E aí daqui a pouco dá outra rebeldia, dura mais 10 dias, a pessoa volta para trás. Então, quando a gente traz essa responsabilidade para o cliente, é ele quem decide se ele está disposto a seguir com as consequências que ele sabe que vão vir, porque não tem como privar. As pessoas, quando você muda, elas vão mudar com você. E isso também é uma parte da psicoterapia quando envolve esse movimento sistêmico. Se a pessoa está disposta a pagar o preço de frustrar as pessoas em volta também. Uhum. Eu achei bem interessante vocês citarem a palavra frustração, porque quando eu fui aprender constelação, a palavra frustração para mim foi o termo que mais pegou, né? Quando a gente está naquela ideia do me perdoa pai, me perdoa mãe, eu estou honrando o meu sistema, né? Quando eu já saio por eu sinto muito se eu fiz isso, né? Aí eu estou trazendo, num termo mais neurolinguista, a questão da autorresponsabilidade de opções. Se eu não tenho nenhuma... Se eu estou numa posição de vítima, eu não tenho que mudar. O que eu vou fazer? Eu vou continuar no problema. Então, é muito melhor eu trazer responsabilidade e eu vendo até que ponto que eu posso ter uma influência nesse sistema, né? Aí sim eu posso ter possibilidade de mudança ou não. Né? Quando a gente pega esse papel de vítima, é interessante trazer que às vezes as pessoas querem se comparar. Então, a pessoa fala, mas por que fulano as coisas dão certo e tal? E a gente fala isso na psicoterapia, seja hipnose, PNL, que não comparar palco com bastidor. Né? As pessoas vêm lá e falam, mas aquela pessoa tem uma vida maravilhosa, aquela pessoa isso, o Instagram tá bombando e tal, o meu concorrente de terapia tá atendendo todo dia. E de verdade, dá para a gente inventar um monte de coisa, tirar 30 fotos diferentes, fingir que a gente está atendendo para fazer isso. Como também eu posso estar atendendo um monte de gente, cobrando muito pouco, e aí tá com a agenda cheia, mas de verdade não estar bem financeiramente ou bem de qualidade de vida. Então são várias coisas que englobam essa estrutura de estar bem. Só que quando a gente sai de todas essas estruturas, a gente volta para o julgamento. Muitas vezes nós julgamos os outros e nos julgamos o tempo todo. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente não está aceitando uma parte nossa. Então, quando a gente pega lá o efeito sombra, essa estrutura que vem das sombras, não é você olhar para a sombra e falar, isso, vem cá, só me dá um abraço, eu sou egoísta de vez em quando mesmo, então agora eu aceito minha sombra e vou viver egoísta. Não, porque isso vai te machucar em alguns momentos. Mas como eu usar o egoísmo na hora certa, na hora que eu preciso desse egoísmo, usar as sombras, a hora que eu sou arrogante, então como que eu posso usar a sombra da arrogância no momento certo? De uma forma efetiva, né? Na hora que alguém é arrogante comigo, eu devolvo no mesmo rapport e depois eu mudo, né, para alguma abordagem que eu quero. Então, às vezes, no papel de terapeuta, com a constelação principalmente, nós vamos assumir papéis de ruins. Então, no ponto de clientes que ficaram 3, 6 meses sem conversar com a gente. E ficaram realmente putos. Assim, e né? o Bert Hellinger traz num dos seus livros que para que o crescimento aconteça é necessário também a oposição. Porque
quando acontece essa frustração, existe um crescimento, uma pérola ali a ser lapidada. E o Bert Hellinger, ele como um bom alemão, era muito secão, né, nas constelações dele, nos atendimentos dele. E ele não falava as coisas para agradar o cliente, né, nada nem disso. para machucar. Não. Era imparcialidade. Uma das coisas que a gente fala muito da postura de terapeuta é praticar a imparcialidade, né? E isso ele fazia. Só que muitas vezes os clientes eles queriam suprir alguma carência ali e o terapeuta não está ali para isso, né? E aí dentro disso ele fala que muitos não gostavam, embora fechava a cara, mas que 2 anos depois ele recebia uma carta do cliente agradecendo por aquilo, por aquele aprendizado, porque trouxe resultado para ele, né? Então, isso é muito importante. Se você quer agradar o seu cliente, se você quer resolver pelo seu cliente, toma cuidado. Você está se emaranhando nisso. Você está se envolvendo, tem algo em você que você não consegue lidar. Então, a principal dificuldade no início da minha carreira como hipnoterapeuta era realmente deixar essa neutralidade. Por que era difícil? Porque eu tinha muitas questões para me resolver também. Então, hoje eu enxergo dessa forma. Conforme eu fui resolvendo, eu fui cada vez menos me envolvendo, se inflamando naquelas estruturas. Porque eu já vi hipnoterapeutas que foram meus alunos, que foram alunos do Roberto, quando a gente deu o curso junto, que ele chegou e falou, mas o fulano, ele trata mal o pai, não sei o quê, não sei o quê. E eu fui lá e falei, você acha que é justo você ficar maltratando o seu pai? E não sei o quê, e baraná. E, cara, aquilo inflamou nele. Por que inflamou? Porque ele tinha alguma coisa mal resolvida nessa estrutura familiar. Quando você sai disso, independente do que aconteceu, você vai olhar para aquilo e vai trazer a postura que a pessoa pode tomar. Então, é uma neutralidade. A gente viu casos, por exemplo, polêmicos das pessoas falando, se uma pessoa falar que ela é pedófila, ela sente vontade, atração por crianças, você atenderia? Aí uma galera em grupos, por exemplo, o Hipnose CWB falou lá, se inflamou e tal, né? Só que, se a pessoa está procurando uma neutralidade, ela está querendo resolver isso, se eu me nego a fazer isso, eu não estou sendo terapeuta. Se eu me inflamo, se eu quero atacar essa pessoa, eu também não estou sendo terapeuta. Quando você faz esse juízo de valor entre o bom e o mal, e não, eu só vou olhar para isso porque isso, na minha concepção, é bom, eu estou excluindo o mal. E quando eu excluo, eu firo a lei sistêmica do pertencimento, né? Que tudo pertence. E aí não dá certo também. E aí, quando eu excluo algo, a tendência é que isso se inflame em algum momento, né? E essa postura, ela venha e traga alguma situação correlacionada, que venha da infância, uma estrutura de pai ou mãe que te fez ter um trauma, alguma coisa atrelada que você não resolveu. E você quer ver, aí vai uma dica bem valiosa. Uma coisa que a gente faz num rapport aí inicial com o cliente, a gente faz alguns contratinhos verbais. A gente fala assim, fique bem à vontade, viu? Fale bem o que te vier aí na cabeça, porque, sabe, eu e o Wellington, a gente não tem julgamento sobre nada. Aqui a gente não está para fazer juízo de valor, sabe por quê? Se a gente se inflama com algo que você diz, isso não é seu, isso é nosso. Aí a pessoa já fica... tipo, então isso cria uma empatia, um rapport com o cliente, isso é muito legal. E aí, minha gente, é exercer de fato esse não comprar ponto de vista fixo e julgamento. Quando a gente quer dar o caminho para o cliente, é o primeiro alarme dentro da constelação, principalmente, falando já em ordens da ajuda. Eu percebi que eu quero carregar o cliente até o ponto. Por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa, como um caso de uma cliente que a gente atendeu, que é bem sucedida financeiramente, que tem tudo para ter um vidão, só que está num relacionamento complicado. E a gente quer ir lá e chacoalhar a pessoa, às vezes, falar, acorda, vai viver para a vida, olha para o outro lado, vai fazer alguma coisa. E a gente percebe, olha, é porque a gente já passou por isso. Em algum momento a gente estava preso a algum padrão também, que a gente deveria ter acordado para a vida, e a gente não foi. Então, aquilo mexe um pouco com a gente. Então, a gente entende, olha, isso aqui é porque a gente já passou por isso, é uma coisa que incomodou a gente. Então, como a gente pode ajudar essa pessoa a se encontrar? E não dar a receita do bolo. Né? Não chegar e jogar ela lá. Exemplos de jogar a pessoa no objetivo. Quantas pessoas querem ter dinheiro? Eu quero ter dinheiro, quero ter dinheiro. E aí nós vemos pessoas que ganharam no Big Brother, que ganham 1 milhão e perde tudo rápido. Pessoas que ganharam na Mega Sena,
Eu atendi um cara em Curitiba que ganhou 48 milhões, que perdeu quase tudo, então, que me procurou para trabalhar algumas questões, porque realmente essa desestrutura para ter aquilo fez com que não soubesse lidar. Então, não é só ter a coisa, é como eu vou construir para estar preparado para aquele objetivo. Adianta, vou dar um exemplo. Se hoje, você com a qualidade de vida que você tem, ganhar uma Ferrari de 1 milhão e poucos mil reais, você vai conseguir lidar com todos os custos dessa Ferrari? Pagar o imposto, abastecer, ter o seguro em dia, tudo isso. Então, não é só ganhar a Ferrari, você precisa ter toda uma estrutura para você ter essa Ferrari, senão você tem e perde. Então, é isso que nós trazemos para as pessoas também. Assim, é quando as pessoas rompem suas próprias barreiras internas, né? Elas superam seus próprios obstáculos, e não a gente dá o caminho, dá uma troca, não tem troca, fala, olha, faça isso, faça aquilo, ou acolha ele a todo tempo, não deixa ele passar por essas frustrações, por esses problemas, e da parte da ajuda efetiva. Então, a gente encurta o caminho do cliente, ele não tem o aprendizado, daqui a pouco ele vai passar por uma situação, talvez numa outra dinâmica, mas que a mensagem, a raiz da questão, seja aquele aprendizado que ele não teve quando ele foi poupado disso, seja pelos pais, seja pelo terapeuta, no caso. Então, ressignificar essa visão de problema também, né? Que o problema também está a serviço de algo maior. Então, dentro dessa questão, a gente atendeu uma psicóloga que ela falou que teve uma vez que ela chorou junto com o cliente, né? Então, ela se emaranhou, ela se envolveu na história, e então também a ajuda não fica efetiva. Um exemplo disso, tem um cliente nosso que teve uma estrutura de briga na família, onde duas pessoas não se conversam mais. E essa pessoa quis intervir e fazer essas duas pessoas não voltarem a conversar. Então, o papel da maioria das pessoas não, vai lá, concilia, ajuda, faz eles se harmonizarem, né? E o nosso papel como terapeuta sistêmico é olhar e falar, olha, o que fez eles estarem afastados? Ah, não, eles brigavam muito, já quase se mataram. Ah, então, se você juntar eles, o que de melhor pode acontecer? Ah, eles se darem bem, o que de pior? Eles se matarem. Então, essa escolha está na sua mão ou está na mão dos dois em tomarem essa postura? E aí a pessoa, opa, verdade, né? Vai que eu vou lá e interfiro, ou seja, eu saio do meu lugar, fico maior que eles e jogo, os dois se resolvam, que são parentes de hierarquia maior, e aí eu me emaranho na situação também. Por quê? Depois eu sou o culpado do conflito que deu. E aí eu estou no meio do conflito. Aí um conflito que era de duas pessoas vira de 3, 4, 5, porque alguém foi lá e não aceitou o destino dessas duas pessoas. E, geralmente, quando acontecem essas coisas, gera uma codependência entre um terceiro também. Isso entra num exemplo que a gente faz desenvolvimento sistêmico nas empresas, e dentre várias empresas que a gente faz essa consultoria, esse desenvolvimento, a maioria do que a gente pega é transição para familiar, modelo familiar, para profissionalizar de fato. E tem uma dessas que a gerente filha do dono da hierarquia maior, e ela não gosta de conflito. Então, quando isso aí chegou um momento que ela trouxe para a gente, mas talvez se vocês conversarem, né, com o fulano, e aí ele possa olhar para esse caminho. A gente trouxe, tá, o que falta para você chegar? Se tiver que ter um conflito, ok, nós também precisamos aprender a lidar com o conflito. Então, o que te falta para você conseguir fazer o que precisa ser feito? É ir lá, conversar, passar a nova estrutura, passar os novos moldes e ter as consequências disso. Né? Então, se nós quiséssemos encurtar, nós iríamos lá, fazia a ponte, conversava com o colaborador. E não, nós estamos ali a serviço de todos. Então, principalmente dos gestores. É que, assim, a maioria das pessoas, elas terceirizam as estruturas. Então, como gestor, é muito fácil eu contratar uma equipe para fazer esse gerenciamento de pessoas e falar, agora você vai lá e informa que a função dela mudou. Só que como que eu vou treinar esse líder para ser respeitado, para ele ter essa empatia com os funcionários, se sempre que é uma coisa negativa, ele não fala? E aí, quando é positivo, e aí ele vem nesse papel do bonzinho,
Eu quero sempre só agradar, eu não quero ser a vida real, né? O que é real? Todas as consequências, o bom e o ruim. Então, porque às vezes a pessoa coloca que aquilo seria muito ruim e o funcionário, tipo, ok. E às vezes o funcionário vai bater boca, vai falar, não era isso que eu entrei para trabalhar e tá tudo bem. Porque são contratos, assim como um relacionamento, é um contrato. Até aqui pode ir, até aqui não pode. São os valores que têm que ser respeitados nisso. E nós temos que aprender a defender os nossos valores, porque ninguém vai fazer isso por a gente. Então, a gente traz aí para que o cliente tenha os seus próprios aprendizados e supere os seus próprios desafios. E a gente tem muito feedback, muito resultado legal. Esse exemplo foi um exemplo que o cliente, no primeiro momento, não gostou. Então, a gente falou, não, o que você precisa? Nós estamos aqui para ver o que de recurso você precisa para tomar essa ação, e não para fazer por você. Naturalmente, não foi algo que foi uma recepção legal, mas que trouxe muito aprendizado. Depois, esse gestor conseguiu fazer isso, superou isso e nos deu feedback e agora caminha com a vida dele. De verdade, para nós, prestadores de serviço, seria muito legal a gente criar uma codependência da gente. Imagine, a gente ia ter um contrato talvez até vitalício aí, né? Não, no que precisar, eles estão aqui para resolver, mas não é essa a ideia. A ideia é que seja algo de passagem para que haja essa evolução. E trazendo para isso, se você, como terapeuta que está assistindo a gente, pensa dessa forma, que você tem que estar sempre com o mesmo cliente, que você tem que estar nessa estrutura. Suprindo, né? Algo. Suprindo, toma cuidado, porque essa falsa segurança, um dia ela tende a cair. Essa pessoa pode achar um outro terapeuta que vai chegar e ajudar ela a encontrar o objetivo. Essa pessoa pode simplesmente falar, ir, não está fazendo diferença, como nós vemos muitas pessoas que já tentaram algumas terapias tradicionais e abandonam o processo por não ver resultado. Então, é uma falsa segurança de que você vai ter sempre o cliente ali. E se tem isso, busca ajuda, porque tem algo aí dentro para ser trabalhado. Então, essa inconstância faz parte da nossa profissão. Um dia você tem cliente, no outro dia, para você ter, você tem que fazer coisas diferentes, conectar pessoas. E a gente prefere muito mais que essa pessoa indique a gente no sentido, olha, aqueles dois lá, mas não estranha não, que às vezes eles são um pouco ríspidos, mas olha, tive um resultado muito legal. E aí você vai ganhando essa credibilidade do mercado, agregando, né, no seu negócio. Você deixa de ser... Tem uma coisa que a gente ouviu essa semana, que muitas pessoas querem ser bem vistas, né? Nossa, aquela pessoa é muito legal, Querida. é queridona, é isso. E nós mudamos esse paradigma, principalmente eu que tinha muito isso, hoje eu quero ser respeitado. Então, eu trago isso para os clientes também. Então, não importa se em alguns momentos eu sou mal visto por algumas atitudes, mas o que importa é que eu sou respeitado porque a estrutura que eu faço dentro de uma moral e ética, ela na sociedade ela é ok. E um equilíbrio, né? E tem esse equilíbrio, ou seja, a gente sempre tem essa troca, a gente tem relações muito boas com os clientes. Inclusive, teve clientes que passaram o processo de terapia, passou um tempo, viraram amigos. Né? Então, a coisa evoluiu. Era no primeiro momento, a gente se cuida, fala, a gente se cura. Tem clientes que falam assim, que legal, o rapport acontece, a gente se identifica, é legal ter uma troca, sabe? Mas a gente segura, principalmente durante as empresas, por exemplo, ou durante um processo aí mais estendido, para que a gente não tome esse lugar, não seja confundido pelo cliente como dois amigos, e sim como terapeutas. Depois que o processo acontece, a gente consegue ter uma descontração, algo diferente. E é muito legal. É legal também trazer isso para você que espera algo dos seus clientes também. Então, nós vemos terapeutas que ganham presentes, a gente também já ganhou presentes, mas se é uma relação de troca de carinho muito grande, tomar cuidado também, porque talvez tenha uma carência sendo suprida de ambas as partes. Então, voltando para as ordens da ajuda aqui, o Bert Hellinger fala muito sobre a estrutura quando o terapeuta ele se transforma no ajudado, ele sai do papel do ajudante e vai ser o ajudado. Então, o que é isso? Em um momento, o cliente está falando uma situação, ele se identifica com aquilo e daqui a pouco o cliente está dando palpite no que a vida do terapeuta teria que ser. Então, quando a gente inverte esse papel, isso é bem claro em um filme que é bem legal. Quem aqui já assistiu aquele O Sexto Sentido?
né? Ele é um filme que o cara tá ajudando o garotinho que vê espíritos lá no filme o tempo inteiro e no final do filme vê que é o oposto, né? Não é bem aquilo. O cara não estava ajudando, ele estava sendo ajudado. E isso acontece na terapia também. Às vezes o terapeuta ele está esperando algo do cliente, ele está ali vendo a dinâmica dele no cliente, tentando se resolver naquilo. Quando inverte isso, a tendência é que vira um elo, ou seja, vira essa codependência. E a gente vê terapeutas e o cliente por muito tempo num processo que não anda nem para um lado nem para o outro, mas que é muito gostoso e confortável para os dois. É aquele encontro que os dois esperam a semana inteira. Nossa, lá vem o fulano, é um querido, uma querida, ó, aquele lá, tal. E aí que mora o perigo, porque aí você se emaranha e você fica preso àquilo. E aí tem um problema seu também que não foi resolvido. Então, quando inverte as ordens da ajuda, que você passa a ser ajudado, tem um problema bem grave aí. Muito bom, gente, muito bom. Essa conversa está muito legal, mas infelizmente a gente já passou do horário aqui hoje. Queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que a gente tem que até marcar uma outra conversa um dia desses, porque ouvindo aqui saiu muito tema, muito assunto que tem para a gente conversar dentro disso que vocês falaram. Uhum. Antes de tudo, eu queria que vocês falassem um pouco, passassem as redes sociais de vocês, os contatos, para quem assistir poder buscar um pouco o trabalho de vocês. Então, quem quiser acompanhar a gente, pode seguir a gente no @harmonize-se DH, D de desenvolvimento, H de humano. Tá? Lá vocês vão poder acompanhar quais são os nossos trabalhos. Nós temos os perfis individuais também, então quem viu o banner ali, Thalita Brito e Wellington Finotti, mas basicamente o nosso trabalho está concentrado nos nossos perfis ali do Harmonize. E aí a gente tem tanto todas as redes sociais aí, tanto o Facebook quanto o Instagram e também o canal no YouTube, que tem alguns vídeos, algumas lives bem legais, que a gente traz essa visão sistêmica de relacionamento, da visão das emoções, da parte sistêmica, né? E tem uma meditação bem legal também. Muito então, bom. Acompanha lá quem quiser dar uma olhadinha. O nosso GTV tem 2 meditações bem legais. Agradeço muito a presença de vocês, foi muito legal essa conversa. Agradeço quem acompanhou aqui a gente ou quem está assistindo a gente agora. Curta o nosso canal, curta a BH, curta a página deles também. E bom, até a próxima para todo mundo, gente. Boa noite. Gratidão, gente. Muito Valeu, obrigada. Roberto. Tchau, Até tchau. mais. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.